Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. O que significa a sorte na Bíblia? O que significa quando a Bíblia fala que pessoas lançavam sortes? Como que era isso na prática? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçando10.com e hoje eu vou te ajudar a entender mais esse assunto. Você vai aprender como era essa questão de lançar sortes, essa questão do Urim, do Tumim, essas coisas que são citadas bastante no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Vem comigo para minha lousa de explicações que nós vamos crescer mais no conhecimento da palavra. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: eu já ouvi pregações dizendo que sorte não existe, pois Deus é quem dirige todas as coisas. Porém, como podemos entender quando a Bíblia fala sobre lançar sortes? Alguns textos apontam servos de Deus e também quem não cria em Deus usando esse recurso. Muito obrigado à irmã que enviou a dúvida aqui pra gente, e você também pode enviar a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo, que ela pode virar um vídeo aqui no nosso canal. Queridos irmãos, vamos então observar o texto, primeiramente de Jonas 1:7. Relembrando para você o contexto aqui, Jonas ele desobedece ao Senhor, pega um navio para fugir da missão que o Senhor deu a ele. Deus manda um forte vento ali no mar e ali os marinheiros, todos que estavam no navio, começam a se perguntar por que ele estava acontecendo. E então chegamos a esse texto. Diziam uns aos outros: vinde, observe bem, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Observe aqui que nós temos pessoas que não eram de Deus utilizando esse recurso de lançar sortes, e nós vamos ver mais à frente que pessoas de Deus também utilizavam. Então a gente precisa compreender isso em detalhes para aprofundar o nosso conhecimento. E a primeira coisa que temos que considerar é que a maioria das pessoas se confunde muito quando falamos desse assunto, pois sorte, na atualidade, geralmente indica algo ligado ao acaso. Ou seja, aquilo que acontece sem nenhuma explicação, sem nenhum direcionamento, simplesmente acontece. Alguns chamam de destino, algo ligado ao inexplicável, ou seja, algo também que não tem explicação nenhuma, direção nenhuma. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, isso é um pouco diferente. A sorte ou lançar sortes não está ligada a acaso, nem a coisas inexplicáveis e nem mesmo a destino. Por isso nós vamos começar aqui, queridos, aprendendo o que não é lançar sortes, para a gente entender certamente de forma precisa o que a palavra de Deus diz. Mas agora eu quero pedir uma coisa para você. Essa é a hora de você se inscrever no nosso canal. Conteúdo de qualidade dentro da palavra de Deus. Vamos chegar a 1000 vídeos. Se você não é inscrito ainda, faça isso agora, por favor. O que não é lançar sortes? Eu fiz uma lista aqui para você de coisas que as pessoas acham que é, mas que não é. Já vimos, não é acaso, não é jogos de azar, ok? Lançar sortes na Bíblia não está ligado a jogos de azar. Não tem a ver com loterias, não tem a ver com apostas, ok? Apostar numa coisa A ou numa coisa B. Não tem a ver nada com bruxarias. Aquelas coisas que pessoas aí têm utilizado para designar fatos na vida de outros, lançar tarô, jogos de búzios, jogos de cartas. Todo esse tipo de coisa não tem nada a ver com lançar sortes da Bíblia. Superstições e coisas do gênero. Então é bem importante que você tenha em mente que quando falamos em lançar sortes dentro da palavra de Deus, nada disso está incluído. Então nós precisamos agora aprender então o que está incluído. Eu vou trabalhar com você até o final desse vídeo essas questões, os significados de lançar sortes, como era feito e com que objetivos. E para quem ficar até o final vai ganhar um bônus. Eu vou explicar o que é o Urim e Tumim, que é muito utilizado lá no Antigo Testamento para lançar sortes. Então vamos começar aqui dizendo o seguinte: lançar sortes era um processo para descobrir a vontade de Deus para uma questão. Eu coloquei aqui um tipo de processo de adivinhação, entre aspas. Por quê? Porque não é essa adivinhação que as pessoas fazem hoje em dia. Aqui o objetivo era um conhecimento de qual era a vontade de Deus num determinado assunto. Era utilizado então em situações muito difíceis. Não era algo assim corriqueiro, mas utilizado em situações
complexas que pareciam muito complicadas aos olhos humanos e então se buscava um direcionamento do Senhor. Trazendo para os nossos tempos de forma prática, imaginemos que diante de uma situação muito difícil, a pessoa então ali tirava um tipo de cara e coroa para decidir entre duas questões, para que Deus direcionasse qual era a decisão mais correta. Ou então, lembra-se aí do famoso 2 ou 1, que nós brincávamos muito na escola, ou quem sabe o famoso método do palitinho, onde ali as pessoas tiravam um palitinho e aquele que fosse o menor, então, ganhava. É mais ou menos isso, trazendo para o contexto atual. Só que qual era o objetivo? O direcionamento da vontade de Deus entre questões complexas que precisavam, então, ser solucionadas e uma decisão precisava ser tomada. E nós observamos, queridos, que apesar desse método também ser usado por nações pagãs, e eu vou mostrar daqui a pouquinho, pessoas que não eram de Deus também utilizavam esse método, mas claro, sem entendimento, de uma forma diferente, supersticiosa, direcionada a deuses. Sabemos que Deus, o Deus verdadeiro, o Senhor, não proibiu essa prática aos seus servos, claro, mas sempre ali direcionada para saber a vontade do Senhor e da forma como o próprio Deus estabeleceu que fosse. Então, de uma forma prática, eu coloquei aqui na tela um exemplo para você entender. Imagine, por exemplo, que ali o povo estava entre duas decisões, a decisão A ou a decisão B. E não havia um consenso, não havia ali um direcionamento claro na mente das lideranças de qual era a vontade de Deus. É a A ou é a B? É o caminho A ou é o caminho B? Então, quando se lançava sortes, o objetivo era que a sorte direcionasse para A ou B. E aí, vamos imaginar que ela caísse em B, entendia-se então ali, debaixo de oração, de consagração, que Deus direcionou então para a decisão B. Isso era então a prática de como era feito lançar sortes lá na palavra de Deus. Olha só que interessante esse texto de Números 26:55, um exemplo claro da prática do lançar sortes na Bíblia. Todavia, a terra se repartirá por sortes. Então estamos falando aqui da terra prometida, que Moisés está estabelecendo já aqui, de acordo com a vontade de Deus, que ela ia ser repartida lá na época de Josué por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Então imagine o seguinte, haveria lá uma repartição dos territórios, mas qual tribo ficaria com cada território? Isso seria designado então por sortes, para descobrir a vontade de Deus, onde Deus queria que cada tribo ficasse. Muito interessante, né? Agora, por que Deus usava esse lançar sortes? Por que Deus não falava de outra forma e ele utilizava esse tipo de recurso? Irmãos, é importante entender que Deus governa sobre toda sorte. Ou seja, por meio dela também. Ou seja, todas as situações estão descobertas diante do Senhor e Ele age como Ele quer e com os métodos que desejar. Então, quando Ele estabelece que o povo poderia lançar sortes em algumas situações mais complexas, Deus está indicando que, através disso, desse lançar sortes, a sua vontade em questões complexas, difíceis, iriam ser indicadas ali para os seus servos e haveria solução para aquele caso. Vejamos, por exemplo, um caso aqui em Atos 1:26. Observe o seguinte, os apóstolos tinham ali a função naquele momento de substituir Judas, que era um dos 12 apóstolos e havia então morrido e havia então deixado o grupo por ter traído Jesus Cristo. E eles estavam então entre dois nomes, José e Matias. Agora, qual dos dois nomes era a vontade de Deus? Diz o texto, e os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre quem? Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então observe, assim como naquele exemplo de A ou B, os apóstolos colocaram Matias e José, depois de fazerem uma pré-seleção dos nomes das pessoas com todas as condições para substituir Judas. E aí então, através das sortes, Deus designou que fosse Matias, aquele que iria tomar o lugar ali de Judas. Mas observe, queridos, que os servos de Deus utilizavam na direção de Deus, mas os pagãos utilizavam sem compreensão. Utilizavam como uma simples decisão ao acaso. Observe, por exemplo, João 19:24,
quando diz o seguinte o texto: disseram, pois, uns aos outros, ali os soldados, não a rasguemos, né? Estão falando da capa de Jesus, da túnica, mas lancemos sortes. Então observe que era uma prática pagã também. Sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura, explica aqui João. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. Então observe que os pagãos utilizavam sem compreensão. Os servos de Deus utilizavam na direção de Deus para descobrir a vontade de Deus em questões difíceis, importantes e complexas. E para você que ficou aqui até o final, um bônus extra. O Urim e o Tumim, que são duas coisas interessantes que eu vou explicar daqui a pouquinho, citadas no Antigo Testamento e utilizadas também para descobrir a vontade de Deus. Mas antes, um recadinho para você que chegou até aqui. Aqui nos comentários na descrição do vídeo tem informações sobre as novas turmas do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, onde você vai estudar comigo de Gênesis a Apocalipse. Então, uma passadinha por lá assim que terminar esse vídeo. O que eram o Urim e o Tumim, irmãos? Dois pequenos objetos usados pelos sacerdotes, isso é muito importante, sacerdotes israelitas, para consultarem a Deus a fim de saber qual era a sua vontade sobre algum assunto. Evidentemente, algum assunto muito importante. Então, lá no Antigo Testamento, o sacerdote carregava na sua roupa sacerdotal esses dois pequenos objetos. Nós não temos uma foto, não temos muito detalhamento sobre eles. Alguns acreditam que eram pedrinhas, que de um lado eram brancas, de outro lado eram pretas. E elas eram utilizadas, então, jogadas para saber qual era a decisão. Mais ou menos aquilo que eu mostrei lá no quadrado A e quadrado B para trazer. Mais ou menos um tipo de cara e coroa. E vamos ver um exemplo aqui. Números 27 e 21 diz o seguinte: apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim. Deixa eu te explicar um pouquinho do contexto aqui. Deus mandou que Moisés preparasse Josué para ser o seu sucessor, porque Moisés não iria entrar na Terra Prometida. Então, a respeito de Josué, Deus vai estabelecer o seguinte: olha, Josué deve se apresentar então, quando ele for o seu substituto, perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele, através então ali dessa consulta, através da presença de Josué, se consultará segundo o juízo do Urim, ou seja, utilizando o Urim e o Tumim, as pedrinhas, perante o Senhor. Observe bem esse detalhe, é na direção do Senhor. Segundo a sua palavra, sairão. Observe aqui, a decisão seria tomada então, quando Josué precisasse decidir sobre se o povo iria sair ou entrar em algum lugar ou ficar parado, ele se apresentaria ao sacerdote e através do lançar sortes do Urim e Tumim, Josué saberia então a vontade de Deus. Segundo a sua palavra sairão e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Josué então teria a decisão do Senhor. Então observe, esse é apenas um exemplo. O Urim e o Tumim era muito utilizado também aqui no Antigo Testamento para saber a vontade do Senhor. Queridos, isso é então o lançar sortes. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal se ainda não o fez. Vou deixar um videozinho aqui no final para que você possa assistir, crescer mais no conhecimento do Senhor. Deixe também o seu like para fortalecer os nossos estudos aqui e fica com Jesus até o próximo estudo.